Bom dia, turma. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Vai depender do horário que você estiver me assistindo aí. Bom, esse vídeo vai ser para eu fazer algumas resoluções de algumas questões envolvendo esse último conteúdo que a gente está estudando. Essa parte de razões trigonométricas do triângulo retângulo, né? Que é seno, cosseno e tangente, ok? Tem uma atividade, na atividade anterior, eu já postei, inclusive, alguns vídeos, né? Se vocês não assistiram ainda, assistam lá, deem uma olhada que vai ser bem interessante, até mesmo para a gente poder realizar as próximas atividades, ok? Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões, vocês vão assistir esse vídeo e vai servir como base para que vocês possam fazer a atividade que já vai estar postada na plataforma também. Tá? No mesmo horário que eu postar esse vídeo, eu vou postar também uma outra atividade, uma segunda atividade para vocês fazerem, tá? E aí vocês assistem esse vídeo, veem como é que resolve ali. Se quiserem assistir outros vídeos também, ou até mesmo os vídeos que eu postei anteriormente, assistam também, que pode ajudar vocês na hora de resolver algumas questões. E aí vocês vão resolver a atividade que vai estar logo depois, que vai ser postada junto com esse vídeo aqui também, no caso. Ok? Bom, recapitulando aqui, ó, o que nós já vimos a respeito de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vimos que as razões trigonométricas são essas aqui que a gente está vendo. Ó. O seno, o cosseno e a tangente. Ok? A gente viu que essas razões elas relacionam os ângulos internos do triângulo juntamente com as medidas dos seus lados. Ok? Se você não assistiu aqueles vídeos que eu postei anteriormente, assista lá, volte lá que você vai entender direitinho. Aqui é só mesmo para a gente poder relembrar rapidinho quais são essas razões. É o seno, o cosseno e a tangente, ok? Nos vídeos anteriores também vocês viram que existem ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. São ângulos que a gente já conhece esses valores de seno, cosseno e tangente e que geralmente a gente utiliza bastante na hora de resolver algumas questões, na hora de resolver alguns problemas. Quais são os ângulos notáveis, os ângulos que a gente considera como notáveis? São os ângulos de 30 graus, como está aqui em cima, estou passando aqui a borrachinha, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, porque os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos já são valores conhecidos e bastante utilizados. Então, nós temos aqui o seno dos ângulos de 30, 45 e 60, nós temos o cosseno também dos ângulos de 30, 45 e 60, e nós temos aqui também os valores da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós vamos utilizar, na hora de resolver as questões que a gente vai começar a resolver agora, a gente vai estar sempre voltando e consultando os valores aqui nessa tabelinha, para vocês verem como é que funciona, tá? Vamos lá, então, vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Bom, nesse nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, só para ficar melhor para vocês. O triângulo isósceles é um tipo de triângulo que possui dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais formados com a base. Observe a figura abaixo e determine a medida dos lados congruentes deste triângulo. Então, veja só. O triângulo isósceles ele tem essa característica de possuir estes dois ângulos da base aqui, ó, dois ângulos com a mesma medida. E, além disso, os lados dele, esses dois lados aqui, eu vou até riscar de vermelho para ficar mais visível para vocês. Ó, esse lado aqui, que é o esquerdo e vermelho, ele é congruente a este lado aqui. Professor, o que significa congruente? Congruente é que tem a mesma medida, ok? Então, este lado aqui, ele tem a mesma medida desse lado aqui. Nesse caso aqui está sinalizado que é x, né? A medida desse lado é x, é a que a gente quer encontrar, no caso, o problema está solicitando que a gente encontre. Então, encontrando a medida desse lado, a gente encontra automaticamente a medida desse aqui também. E é bem isso que o problema está solicitando, né? Determine a medida dos lados congruentes deste triângulo. Então, vamos lá. Mas aí você vai olhar e vai me dizer, professor, mas a gente está estudando triângulo retângulo. Esse triângulo não é retângulo, ele é isósceles. Como que a gente vai fazer nessa situação? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Olha só, a gente pode dividir, nós podemos traçar a altura desse triângulo isósceles aqui, ok? Lembrando que a altura, o que é a altura? Eu até já comentei em algumas aulas anteriores, mas vou relembrar aqui. A altura é a distância de um segmento que você traça de um vértice até
o lado oposto a esse vértice do triângulo, tá? Desde que esse segmento forme 90 graus com este lado oposto, ok? Aquela distância ali é o que a gente chama de altura. Então, vamos determinar a altura desse triângulo aqui, que isso vai ajudar a gente. Vou escolher aqui uma cor, olha só, traçando a altura aqui, essa linha tracejada aqui, ó, é a altura deste triângulo. Por ser a altura, isso garante que aqui, ó, no momento em que ela encontra a base, ela forma exatamente 90 graus, que eu vou representar com esse símbolozinho aqui, tá? O quadradinho com a bolinha no centro. Então, aqui é a altura. Perceba que quando a gente divide aqui, como esse triângulo ele é isósceles, né, a gente pega exatamente no meio da base desse triângulo. Se essa base aqui tem 6 centímetros, né? Eu ia falar 6 metros, mas ela tem 6 centímetros. Isso quer dizer, então, ó, que cada um desses dois lados aqui, ó, esse lado aqui e este lado aqui, ó, dessa base, cada lado desse aí vai ter 3 centímetros, né? Se ele dividir os 6 centímetros exatamente ao meio, aqui nós temos 3 centímetros e aqui também nós temos 3 centímetros. Então, vamos determinar o valor de x, tá? Para isso, vamos observar só um desses triângulos retângulos aqui que foi formado. A gente traçou a altura, dividiu esse triângulo em outros dois triângulos, e esses dois triângulos que nós temos aqui são triângulos retângulos. Agora a gente consegue utilizar o conhecimento que a gente tem até o momento. Então, vamos lá. Vamos utilizar esse daqui desse lado, tá? Que é outra coisa aqui, com outro triângulo aqui do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Perceba, a gente quer determinar o valor de x. X, nesse caso aqui, ó, neste triângulo, ele é a hipotenusa, que é o lado maior deste triângulo aqui que a gente tem, ok? Quais são os valores que nós conhecemos desse problema? A gente quer determinar o valor da hipotenusa e a gente conhece este ângulo interno, que mede 30 graus. Deixa eu passar a borrachinha, vai ficar melhor. Ó, este ângulo interno que vale 30 graus, a gente conhece ele, e a gente conhece a medida deste cateto aqui, ó, que é de 3 centímetros. Né? Depois que nós fizemos a divisão, esse lado aqui ficou medindo 3 centímetros. Agora vamos lá, para a gente saber se a gente usa seno, se a gente usa cosseno ou se usa tangente. Vamos observar os valores que nós temos. Nós temos esse ângulo interno e esse cateto. Observa que a posição que esse cateto está em relação ao ângulo interno que nós temos aqui, ó, ele está como cateto adjacente. Adjacente, como vocês viram no vídeo do professor Curió, se não me engano, o professor Sandro Curió, adjacente é aquilo que está próximo, aquilo que está perto, tá? Então, este cateto aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Que ele está ali, ó, ajudando a formar o ângulo. Pronto, nós já sabemos o que é um cateto adjacente, nós temos esse ângulo. Agora vamos, então, determinar o valor de x. Qual vai ser a razão trigonométrica que nós vamos utilizar? Qual é a razão que utiliza cateto adjacente e o ângulo? É a razão cosseno. Então, nós vamos determinar o cosseno para poder encontrar o valor de x aqui. Vamos lá, vou pegar aqui a caneta azul. Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. E nós vamos ter, então, ó, cosseno de 30 graus, nessa ocasião, tá? É igual ao quê? É igual ao cateto adjacente, como nós já vimos. Cateto adjacente, eu vou escrever aqui, ó, como A apenas, tá? Esse A aqui, quando vocês verem esse A, é de cateto adjacente. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? É o valor de x, é o valor que a gente quer encontrar. Então, A dividido por x. Mas quem é o cosseno de 30? Qual é o valor do cosseno de 30? Vamos ver na tabelinha aqui em cima. A gente já vai determinar. Ó, cosseno de 30 graus é esse aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, nesta equaçãozinha, onde tem cosseno de 30 graus, a gente coloca raiz de 3 sobre 2. Nós vamos ter, então, raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como que a gente faz aqui agora, nesse ponto, para determinar o valor de x? Vamos fazer uma multiplicação cruzada. Nesse tipo de situação aqui, a gente faz uma multiplicação cruzada. Então, esse vai multiplicar com esse, e esse vai multiplicar com esse aqui. Resultado, nós vamos ter raiz de 3 vezes x. Vai dar
x raiz de 3 é igual... Ah, não, esse cateto adjacente, nós temos o valor dele, né? Que é 3. Vou até substituir aqui já. Que é 3. Pronto, raiz de 3 vezes x deu x raiz de 3. 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos isolar o valor de x. O raiz de 3 está aqui multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. Mas tem um detalhe, tá? Nesse caso aqui. Como a gente tem raiz de 3 no denominador, raiz de 3 é um número que não tem raiz exata, ok? Não é um número inteiro. A gente vai precisar racionalizar. Não é sempre que a gente precisa racionalizar, tá, pessoal? Nessa situação, a gente vai fazer isso, porque a gente não pode deixar uma raiz que não é exata no radical, no denominador aqui, tá? Que é o caso de raiz de 3. Vamos racionalizar, então. A gente vai multiplicar para poder racionalizar nesse caso. A gente multiplica esta fração aqui, ó, 6 sobre raiz de 3. A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. O que nós vamos encontrar aqui, ó? Deixa eu suspender aqui mais um pouquinho a tela. Ó, o que a gente vai encontrar? 6 vezes raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado. Em cima permanece 6 raiz de 3 de radiciação. Como nós temos raiz quadrada de um número que está sendo elevado ao quadrado, este número aqui, que é o 3, né, ele sai. Ele fica escrito fora do radical. Então aqui sai o 3 sozinho. E 6 dividido por 3 dá 2. Então vai ser 2 raiz de 3. Esse aqui, ó, é o valor de x, ok? Então, aqui, estes dois lados aqui, ó, deste triângulo, eles medem 2 raiz de 3 centímetros. Tanto esse quanto esse lado aqui, ó. 2 raiz de 3 centímetros. Ok? Tranquilo aqui até o momento, esse problema é bem de boa, bem suave. Vamos ver aqui o próximo exemplo, ele está logo aqui embaixo, para a gente poder terminar de fazer. Pronto. Já nessa situação, nós temos o seguinte, ó. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Então, aqui nós temos esse desenho que representa, né, essa trajetória que esse avião fez. Ele saiu daqui, né, exatamente aqui desse ponto. Ele começou a sair do chão, e aí ele percorreu uma trajetória, ele percorreu 1.000 metros, subindo assim, né, em linha reta, percorreu 1.000 metros, formando um ângulo de 30 graus com a pista. A pista está sendo considerada como plana. E depois que ele percorreu esses 1.000 metros aqui, ó, ele atingiu que altitude, que altura que ele atingiu nesse caso. Então, esse valor de x aqui, que é a altura, é o que a gente quer descobrir nessa situação. Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente vai fazer nesse caso. Se a gente observar bem, ó, nós temos agora, novamente, o ângulo de 30 graus, como a gente fez no problema anterior, né? Também foi um ângulo de 30 graus, aqui também é. Só que aqui agora nós temos o ângulo de 30 graus, nós temos a hipotenusa, e nós temos este x aqui, ó, este lado desse triângulo retângulo aqui, ó. A gente quer descobrir esse valor de x. Vamos analisar, vamos observar e analisar. Este lado aqui, em relação ao ângulo que é fornecido aqui, ao ângulo que é dado. X, ele é cateto adjacente ou é cateto oposto? Pense aí. Nesse caso aí, X vai ser um cateto oposto. Oposto por quê? Como o nome já diz, oposto é aquilo que está de frente a você. É o que está em frente, é o que está oposto a você. Então, como ele está em frente ao ângulo de 30 graus, ele está oposto ao ângulo de 30 graus, então x, neste triângulozinho retângulo aqui, ó, que nós temos, x é um cateto oposto, ok? Agora nós vamos utilizar a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto
e a hipotenusa. Relaciona o ângulo de 30 graus, o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Essa razão trigonométrica vai ser o seno. O seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos ver aqui, então, qual é o valor do seno de 30 graus. Vamos voltar aqui na tabelinha. Olha só, seno de 30 graus é 1 sobre 2, meio, né? Nesse caso, a gente diz que é meio. 1 sobre 2. Vamos lá para o problema, então, e vamos escrever aqui o problema. A gente já sabe que a razão trigonométrica que nós vamos utilizar é o seno. Vou começar a escrever aqui desse lado, ó. Então, o seno de 30 graus, que é esse ângulo que nós temos aí, ele é o cateto oposto. Eu vou dizer que o cateto oposto aqui nesse caso é x, né? É x dividido pela hipotenusa. Eu vou escrever aqui como hip, ok? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós acabamos de ver ali em cima que o seno de 30 graus ele vale 1 sobre 2, vale meio. Então, nós vamos substituir ele aqui desse lado da igualdade. O que a gente vai ter? A gente vai ter que 1 sobre 2 é igual a x, que a gente não sabe quem é ainda, sobre a hipotenusa, que nessa situação aqui é 1000. X sobre 1000. Novamente, quando a gente chega nessa etapa aqui, ó, o que a gente faz? A gente faz uma multiplicação cruzada, para a gente poder determinar este valor de x aqui, o valor desse x. A gente faz a multiplicação cruzada. E o que nós vamos encontrar como valores? Ó, 2 vezes x dá 2x. E isso é igual a 1 vezes 1000, que dá 1000. A gente coloca aqui. Agora, o que a gente faz? O 2, a gente quer deixar o x sozinho. A gente vai isolar o valor de x de um lado da igualdade. Ele está aqui como 2x. Esse 2 que está multiplicando o x, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter que x é igual a 1000 dividido por 2. 1000 dividido por 2, então, vai ser igual a 500. Então, x, a altitude, né, a altura atingida por esse avião, depois que ele percorreu aqui esses 1000 metros com um ângulo de 30 graus, ele vai estar a uma altura aqui, ó, de 500 metros. Ok, gente? Então, vimos aqui um exercício que usa o seno. No primeiro exercício, nós vimos o cosseno. Agora, nós vimos o exercício que utiliza o seno. Vamos ver aqui agora o próximo exemplo, que nós vamos utilizar a tangente. Vamos ver aqui, vamos fazer a leitura. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Então, bem direto, bem seco, bem direto, para a gente poder saber o que a gente tem que fazer. Olha só, aqui nós temos um esqueminha, tá? Nem sempre, nem toda questão vai vir com um desenho para você poder visualizar o que está formado ali, ok? Isso é uma coisa que você vai treinar, você vai fazer direitinho, você vai ler direitinho a questão, vai tentar imaginar aquela situação que está sendo descrita ali na sua cabeça e desenha no papel, porque sempre é bom, né? Sempre ajuda você ter um desenho. Desenha no papel e a partir disso aí você resolve, ok? É só uma questão de prática mesmo. Então, a gente quer saber a altura dessa árvore aqui. Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe que a luz do Sol, nessa situação, ela forma um ângulo de 45 graus com o plano, né, com o chão, e que essa distância aqui, ó, a sombra que a árvore projeta no chão, ela tem um comprimento de 15 metros, ok? E nós queremos achar a altura da árvore. Então, veja que nós temos agora o ângulo interno deste triângulo retângulo, né, que nós formamos aqui, a sombra da árvore com a altura, com o ângulo, formou aqui um triângulo retângulo. E nós conhecemos este ângulo interno, nós conhecemos a medida deste cateto aqui do triângulo, ó, que representa a sombra dessa árvore, e nós queremos saber a medida deste outro cateto aqui, que representa a altura da árvore. Olha só, nós temos um ângulo interno, e temos a medida de um cateto e queremos a medida de outro cateto. Então, a gente quer uma razão trigonométrica que nessa situação aí, ó, relacione o valor de um ângulo interno com a medida de dois catetos.
Nesse caso, nós vamos utilizar a tangente. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Vamos lá. Vou escrever aqui desse lado também. Eu vou fazer aqui em cima, que eu acho que vai ter espaço. Então, nós vamos utilizar a tangente de 45, né, que é o ângulo que está ali. Tangente de 45 vai ser cateto oposto, que o cateto oposto ao ângulo de 45 aqui é a altura da árvore, tá? Então, o cateto oposto é o H, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo de 45, ó, é esse daqui de baixo. É o 15. São esses 15 metros aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos voltar lá na tabelinha e vamos verificar qual é o valor da tangente de 45 graus. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Tangente de 45 graus, ó. Tangente de 45 graus, o valor da tangente é 1, né? Ficou fácil aqui para a gente agora. Vamos voltar lá para o exemplo, ó. Então, aqui onde a gente tiver tangente de 45 graus, a gente vai substituir por 1. Então, nós vamos ter que 1 é igual a H sobre 15. Aqui, novamente, a gente quer descobrir o valor de H, a gente faz novamente uma multiplicação cruzada. Aí você vai pensar, Lucas, mas aqui embaixo desse 1 aqui não tem nada. Não tem nada que a gente esteja vendo. Mas embaixo de todo número real, todo número inteiro, a gente sempre vai ter ali um outro número 1. Ok? É porque geralmente, como é número 1, a gente não escreve. Mas a gente faz aqui a multiplicação cruzada novamente. Fazemos aqui a multiplicação cruzada. E aí nós vamos ter o seguinte resultado. H vezes o 1 que está aqui embaixo, permanece sendo H. H é igual a 1 vezes 15, que é igual a 15. Pronto, terminamos. H igual a 15. 15 o que nessa situação? 15 metros. Então, esta aqui é a altura dessa árvore. Ok, pessoal? Então, feito aí 3 exercícios de seno, cosseno e tangente, só para vocês terem uma base, né? Vocês se basearem para poder resolver os próximos exercícios. Junto com essa aula, já estou postando também a próxima atividade, a atividade que vocês já vão ter que fazer, certo? Se vocês não assistiram o vídeo referente à atividade anterior, assista, porque é importante para vocês entenderem até esse vídeo, né, o que a gente fez nesse vídeo aqui. Então, assista o vídeo que foi postado na atividade anterior, façam também a atividade anterior, não deixem sem fazer, ok? Façam também essa atividade anterior. Se por acaso você também tem atividades da primeira e da segunda unidade, que até o momento você ainda não fez, faça também, mesmo que esteja lá, mesmo que apareça lá enviado com atraso, não tem problema, faça, mesmo que seja com atraso, ok? Deixe suas atividades todas em dias, que isso aí vai favorecer muito vocês, certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, pode me mandar mensagem no WhatsApp mesmo, que assim que eu puder, eu vou responder. Novamente, né, eu peço desculpa se eu demorar um pouco a responder, porque realmente a gente está tendo muitas demandas, às vezes eu posso demorar um pouquinho a responder as mensagens de vocês. Mas assim que eu ver, eu vou responder. Ok? Qualquer dúvida pode chamar e estamos à disposição. Certinho, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês assistam esse vídeo e façam a atividade. Beleza? Então, forte abraço e até a próxima.